te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 ao verso 10. A intenção dessa palavra hoje, nós estamos na jornada da família, mas é gerar uma consciência que todos nós temos uma nova vida em Deus. Mas é importante entendermos que essa nova vida, ela não nasce de um esforço próprio. Essa nova vida, ela não nasce da força do braço, mas ela nasce a partir de uma única realização que alcançou toda a humanidade. E por que é importante, e para que você entenda, e eu sei que Deus vai ministrar isso no seu coração, e por que é importante você entender essa mensagem? Porque é notório a obra que Deus faz na nossa vida. Se você olhar quem você era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, ou até mesmo alguns meses atrás, você vai perceber que você está ficando diferente. Seu comportamento mudou, a sua forma de pensar mudou, que consequentemente muda o seu comportamento, as suas vontades, alguns desejos. Só que é notório que a gente percebe o que Deus está fazendo. E por não entendermos que este é um processo, embora espiritual, mas que acontece de uma forma orgânica, a gente às vezes quer imputar às pessoas que elas alcancem a mesma transformação, quando na realidade elas ainda não alcançaram a mesma revelação. Porque nós não somos transformados simplesmente por ouvir uma palavra. Nós somos transformados a partir do momento que ouvimos a palavra, acreditamos na palavra. E ao acreditarmos na palavra, isso gera um rema. O que é um rema? É uma palavra revelada. Por isso Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor, porque eu dou a vida por vocês. Porque por mais que eu, como pastor da igreja, tenha zelo pela sua vida, te mande uma mensagem, marque um café, ou você me chame para ir na sua casa, eu não estou com você 24 horas. Mas o bom pastor está com você e comigo, 24 horas ininterruptamente. Ele não para nem para descansar. O único momento na Bíblia que você vê Deus descansando foi no 7º dia após a criação. Depois que ele criou o homem, já era, ele nunca mais teve descanso. Por isso que o salmista vai dizer, ele não dorme nem tosqueneja. Sabe que é tosquenejar? É aquela cochiladinha que você dá depois do almoço. Não, com o Senhor não tem isso. Ele está 24 horas cuidando da sua vida. Ele está 24 horas transformando o seu ser, trabalhando no seu interior, trabalhando na sua mente, no seu coração, com um único objetivo. Sabe qual é? Levar você a acessar tudo o que Jesus já fez por você. Às vezes a gente perde um bom tempo da nossa vida, clamando a Deus, pedindo a Deus, Senhor, o que falta? O que tenho que fazer? Eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que ofertar mais, eu tenho que perdoar mais. Tudo isso você tem que fazer, porque faz parte da obra, faz parte daqueles que creem no Deus que serve. Mas acessar aquilo que Cristo já fez por mim e você não tem nada a ver com isso. Isso, na realidade, é fruto de uma consciência que sabe, de fato, aquilo que o Senhor fez. Essa semana eu estive conversando com um amigo, e ele está passando um processo na vida dele. E é interessante que, pouco antes de virmos embora, o mesmo profeta que Deus usou para confirmar perante a igreja, Deus também usou esse profeta para esse amigo meu. E esse profeta falou sobre um novo negócio, sobre uma nova temporada, sobre algo que Deus iria liberar na vida dele. Mas ele ainda continua em um negócio antigo, que é um negócio que ele já tem há mais de, há mais de anos. E ele falou, cara, eu estou passando um processo, e quando a gente está vivendo um processo como esse, a gente pede perdão para Deus até pelo pecado que a gente não cometeu. Porque naturalmente o que a gente pensa? Tem alguma coisa errada comigo. Algum pecado que eu cometi, algo que eu fiz, que eu não pedi perdão para Deus. Talvez eu não correspondi à expectativa do coração de Deus. Só que essa palavra vai revelar que nós não fizemos nada por merecer o que nós temos. E por que depois que nós somos alcançados por Deus, a gente acha que precisamos fazer algo para Deus, para que Ele possa devolver algo em nosso favor? Claro que eu entendo, fruto de uma mente religiosa, porque a religião nos ensina isso, né? Com respeito a qualquer outra religião, mas a gente vê que em outras religiões ainda existe isso. Você tem que pagar, você tem que submeter, você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Quando na realidade é um fazer que parte da vontade humana, de um legalismo, de uma manipulação. Mas não é um fazer, como o Tiago vai dizer, você tem fé, eu tenho obras, mas as minhas obras é fruto da minha fé.
Ou seja, eu creio, Deus fala, eu faço. Comprar passagem, ver documentação, vir para a América, é a parte natural. Mas essa parte natural, ela foi impulsionada pela parte espiritual. Deus disse, eis que eu sou com vocês e o tempo agora é América. Glória a Deus, aleluia. Então a gente se move debaixo dessa palavra. Mas não é uma força que parte de uma vontade própria. Porque se você perguntar onde vocês queriam estar, nem na América e nem em São Paulo. A gente queria estar na nossa casa lá no Rio de Janeiro. Mas o que Deus tem para a nossa vida vai infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas enquanto não nos movemos debaixo do rema, da palavra revelada, ou seja, é a obra que parte da fé, eu não vou ver o sobrenatural acontecer. Então a pergunta-chave não é o que eu tenho que fazer. A pergunta-chave é o que eu devo obedecer nesse tempo. Qual é a revelação para a minha vida nesse tempo? Aonde que está a porta que o Senhor tem para mim e eu estou tentando abrir uma porta que não é minha? Aonde que é o relacionamento que o Senhor reservou para mim e eu estou forçando a barra em um relacionamento que eu já vi que não vai para frente? Isso só serve para quem não é casado, tá? Quem é casado, até que a morte os separe. Chupa esse limão. Eu não tenho esse problema, glória a Deus. Já tivemos, né, amor? O limão já foi bastante azedo, né? Mas glória a Deus que Ele nos transformou e tem nos transformado a cada dia. Mas é sobre isso que Deus vai ministrar essa noite. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Olha aí, está melhorando, hein? Glória a Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias para aqueles que já abriram, Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Eu quero trabalhar em cima desse texto com riqueza de detalhes. O apóstolo Paulo vai começar dizendo, vocês estavam mortos em suas transgressões. Aqui, transgressão do grego é paraptoma, que significa desvio da verdade. A gente vivia uma vida de mentira. Porque a verdadeira verdade, ela só pode acontecer na verdade, que é absoluta, Cristo Jesus. Então ele vai continuar. E pecados, que vem de amartia, que é errar o alvo, nos quais costumávamos viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. A maior desobediência que a gente pode cometer na nossa vida é não entender o que Jesus fez para mim e para você. É não entender o que Jesus já conquistou em nosso favor. Essa é a maior desobediência. Porque enquanto eu não entendo o que Jesus já realizou, eu vou sempre viver segundo o quê? As minhas vontades. Por isso que lá em Deuteronômio capítulo 8, Moisés vai dizer para o povo, Deus deixou vocês passar fome, mas depois o sustentou, para comprovar uma única coisa, sabe qual? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, isso que me leva a entender, eu não vivo pelo que eu tenho, e nem pelo que eu deixo de ter. Porque a minha vida é uma vida que está sendo direcionada por aquele que faz todas as coisas e já fez todas as coisas em meu favor. Então, tendo dinheiro para fazer ou não tendo, eu preciso o quê? Perguntar, Senhor, o Senhor está nesse negócio? Isso é direção sua para a minha vida? Porque quando eu não vivo de acordo ao que Ele já fez por mim, o texto é muito claro, nós estamos em desobediência. Às vezes a gente acha que obediência é ser como os antepassados, que mesmo obedecendo falharam. Abraão falhou, Moisés falhou, todos falharam. Eles não conseguiram ser obedientes. Mas houve um que foi obediente, obediente até o fim, obediente até a morte, morte de cruz. O nome dele é o quê? Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Por quê? É Ele que começa e é Ele que termina. Por isso que a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, quem? Jesus, Ele é fiel para cumprir. Mas como que Ele vai cumprir uma obra se eu não estou entendendo o que Ele está fazendo? Não, eu quero fazer na força do meu braço. Porque durante muito tempo da nossa vida nós somos ensinados, né? Sobre a democracia. Até o nome é feio, né? De demônio, né? É o demônio que está regendo o mundo. De fato, o mundo jaz no maligno. Democracia, meritocracia. Aí quando você ouve falar, não, que tem um Deus que te amou de uma forma tão extraordinária, que o próprio Deus não soube dizer como Ele te amou. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho por amor à sua vida, para que todo aquele que nele creia, se você crer nele, você não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Aí esse próprio filho chega ao mundo e fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então nós somos ensinados durante toda uma vida que temos que fazer para ser, porque se não fazermos,
Se não fizermos, nada somos. Aí vem o Deus dizendo, não, eu já fiz tudo por você. Eu te amo. Eu quero cuidar da sua vida. Eu tenho o melhor para a sua casa. Eu tenho o melhor para o seu casamento. Eu tenho o melhor para a educação dos seus filhos. Eu tenho o melhor para os seus negócios. Eu tenho o melhor para toda a sua vida, porque eu te desenhei, eu te planejei. Desde a eternidade, você foi um propósito, você foi um plano meu. E isso demora, às vezes, a entrar na nossa mente. Demora a gente conseguir digerir essa realidade que o mundo, durante tanto tempo, veio nos ensinando ao contrário a ela. Se você não faz, você não é. Se você pelo menos não aparenta. E com isso a gente trouxe essa realidade para onde? Para dentro da igreja. Já viu aqueles irmãos que eu saúdo, amada, santa, gloriosa, imaculável, igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor? Aí você fala, meu Deus do céu, cheguei a me arrepiar com essa saudação. Mas por quê? São pessoas que estão tentando mostrar algo que elas mesmas não são, porque aprenderam isso lá fora. Jesus, quando vai de encontro à mulher no poço, a mulher samaritana, ele ficou durante algum tempo conversando com ela. E o que ela viu nele, sabe o que foi? Um homem comum como outro qualquer, porque ela vai dizer, como pode você, sendo um judeu, falando comigo que sou mulher samaritana? Mas quando Jesus revelou aquilo que ele carregava, ela disse, vejo que você é profeta. Então não tem a ver com o nosso estereótipo, tem a ver com aquilo que nós cremos, tem a ver com aquilo que nós estamos manifestando. As pessoas vão conhecer quem Deus é, não é por aquilo que você fala ou tenta mostrar que é, mas é simplesmente pelo fato delas verem o amor de Jesus na sua vida. Algumas pessoas estão entendendo o que Deus está falando. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Sabe o que a gente fez para ser salvo? Vocês sabem? Nada. Você não fez nada. Romanos 8:5 vai dizer, ainda quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Foi unicamente por amor. Foi unicamente por graça, favor dele sobre a sua vida. Deus nos ressuscitou com Cristo e com eles nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua glória, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós a praticarmos. Olha o que o texto está dizendo. Vocês são salvos pela graça. Ninguém pode dizer que foi salvo porque é bom. Porque essa é uma verdade que dói. Tem muita gente boa que vai para o inferno. Porque a única coisa que nos salva é o quê? Reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Isso é graça. É o chariz. É o favor imerecido. Eu não fiz nada para merecer. Ele me amou, entregou o Filho dele por mim. Eu acreditei nessa realidade, nessa verdade, naquilo que foi consumado. E a partir desta fé, eu me tornei salvo. É difícil isso entrar na nossa mente, não é? É complicado a gente conseguir acreditar em tanto amor. Mas veja que interessante, porque ele vai dizer, não é por obras para que ninguém se glorie. Aí ele vai continuar dizendo, pois nós somos feituras de Deus, porque nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, porque foi Ele que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino. Aí ele vai dizer, para praticarmos boas obras, das quais desde a antiguidade Ele havia preparado. Olha o que o texto está dizendo, hein? Eu vou esmiuçar para que você entenda. Até o que você faz de bom hoje, não vem de você. Ele te salva, Ele te regenera, Ele te purifica, Ele te santifica, Ele te capacita, Ele te abençoa. Aí o texto vai dizer, para que você possa praticar as boas obras que Ele já havia preparado para você.
Você entende que no reino de Deus não existe nenhum motivo de vanglória? Não existe. Você é quem você é, e você vai se tornar ainda mais do que você é hoje, por uma única razão: graça. Favor de Deus. Existem boas obras, como o texto está dizendo, que Deus já preparou para a sua vida. Existe algo, Guilherme, que tem a sua medida e o seu tamanho, que ninguém mais consegue usar. Por quê? Porque Deus preparou para você. Ainda que o outro queira, ainda que o outro intente, ele não vai conseguir. Por quê? Porque Deus fez exclusivamente para você. Então não existe motivo de dizer: bom, eu sou quem sou, cheguei onde cheguei, porque eu fiz tal coisa para merecer. Sim, lá no mundo isso funciona muito bem. Mas tente imaginar quem seria você sem Jesus na sua vida. E por que é importante gerar essa consciência? Porque isso me faz entender que se eu sou o que sou, não é por mérito próprio, eu não posso acusar quem não é. Eu não posso apontar o dedo para quem não é. A grande questão é que você entendeu uma verdade que essa pessoa ainda não entendeu. A única questão é que você, sendo esposa ou marido, entendeu uma verdade que o seu cônjuge ainda não entendeu. Agora pare e pense. Imagine que se Jesus fosse tentar te convencer que você é um pecador, que você fazia tantas coisas erradas, estou profetizando, tá? Se faz, vai deixar de fazer. Fazia tantas coisas erradas, apontando os erros que você cometia no seu rosto. Você estaria aqui hoje? Sabe o que te trouxe aqui hoje? Foi o amor. O amor de Jesus te constrangeu. O amor de Jesus te deixou sem resposta, sem saída, porque o mundo está dizendo: você não vai dar em nada, você não presta, você vai ser que nem fulano, que nem Beltrano, você é cheio de crença, cheio de amargura, cheio de trauma, cheio de problema. Ele diz: eu te amo como você é, mas eu não vou deixar como você está. Eu te amo exatamente como você é, porque eu te fiz, eu te conheço melhor do que vocês conhecem, mas eu não vou te deixar nesse estado, eu não vou te deixar assim. Mas por que é importante eu ter essa consciência? Eu não sou obrigado que a Karen alcance algo que eu já alcancei, mas eu preciso simplesmente refletir a mesma coisa que me alcançou. Sabe o quê? Amor. Eu preciso simplesmente refletir o próprio amor que me alcançou, e que me transformou, e que me constrangeu, e me levou a essa nova realidade, para que ela, sendo a minha esposa, pudesse também ser constrangida pelo meu amor. Porque quer ver constranger uma pessoa? Trate ela da forma que ela não merece ser tratada. Está te tratando mal? Possa tratar bem para ver. Você deveria chamar de estrupício, seja do que for, e falar assim: não, eu te amo. Mas como? Eu não fiz nada para que você me amasse? Exatamente, eu também não fiz nada para que Deus me amasse e me levasse a viver o que eu estou vivendo hoje. Leve esta realidade, a realidade que é uma atmosfera celestial, que é a presença de Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo que mora em você, a se manifestar na sua casa. A gente fala que somos pessoas de fé, não é isso? Se alguém perguntar se você tem fé, você não vai dizer que não tem. Você fala: não, eu tenho fé. Mas a forma como você trata o outro é com fé? Porque fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, a cada dia eu espero uma Karen melhor. E é a prova do que não se vê. Então, eu vou tratar por aquilo que eu estou vendo ou por aquilo que eu estou crendo? Cristo nos trata com o seu amor, é um amor de fé. Porque Ele está vendo em você algo que você mesmo não consegue ver. Então, isso é maravilhoso na graça, por quê? Porque nunca eu vou poder levantar o tom da voz e dizer: não, eu sou o que sou porque eu estudei, eu me formei, eu fiz um curso, fiz a mentoria de fulano, Beltrano, eu falo inglês, né? Alguns falam, eu falo inglês, falo espanhol, falo português. Não, não é nada por isso. Não tem nada a ver com isso. Você é o que você é, porque o amor de Jesus te alcançou. Você é o que é e se tornará ainda mais, porque Ele está realizando uma boa obra na sua vida. E essa mesma boa obra vai alcançar o seu marido, vai alcançar os seus filhos, vai alcançar as suas vizinhanças. Eu queria que alguém dissesse amém. A gente está muito calminho hoje, né? Eu estou pregando para que vocês entendam, mas é necessário que haja uma provocação dentro de você. Essa mesma obra, que é fruto de um amor que te constrangeu, ela vai mudar a realidade das pessoas que estão à sua volta, mas através do amor. O amor tudo suporta, o amor tudo crê. Então existe uma boa obra para mim e para a sua vida.
Salmista, no Salmo de número 139, ele vai dizer: todos os meus dias foram escritos, sem que nenhum deles existisse. Eu tenho duas opções. Uma é acreditar que isso é verdade e sempre buscar relacionamento com aquele que já escreveu a minha vida, para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para a minha vida, ou achar que é uma mentira e continuar vivendo segundo o meu bel prazer. Mas se a Bíblia está dizendo que Deus tem uma boa obra, que Ele já preparou, que Ele reservou para mim e para a sua vida, se o salmista confirma profeticamente, todos os meus dias foram escritos, sem que nenhum deles existisse, uma vida de relacionamento não é para receber coisas, é para acessar aquilo que já é seu. É isso que precisa virar na sua mente. Eu não faço para ter, eu faço porque eu já tenho. E ao entender que eu já tenho, eu vou acessar aquele que tem todas as coisas, que foi realizado em meu favor. Então você não ora para ser mais santo. Você não ora para ser, ou você jejua, né? No domingo passado eu preguei sobre a casta geracional. Quando estava aqui no domingo passado? E é interessante que Jesus vai dizer, esta casta, que é a incredulidade que habita de geração em geração, ela só sai pelo poder do jejum e oração. Você já viu quando você está jejuando, orando, algumas coisas tendem a acontecer de forma mais rápida na sua vida? Você sabe por quê? Porque a carne é mortificada e teu espírito é avivado. E o espírito estando avivado, sabe o que acontece? Você passa a ter mais fé. Você passa a acreditar mais. Você passa a orar com mais intensidade. Você passa a olhar as coisas não com olhos naturais, mas com olhos proféticos. Você começa a mudar o ambiente. Você começa a gerar uma nova realidade. Porque nós, como igreja, precisamos sair da posição de só receptores, e começar a sermos como esta mulher samaritana, uma fonte que jorra até a eternidade. Nós precisamos liberar aquilo que já foi liberado sobre a nossa vida. Nós precisamos liberar decretos na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Nós precisamos manifestar o céu na terra. Por isso que a Bíblia vai dizer, a todos nos fez reis e sacerdotes. Porque não tem como no reino de Deus, no reino celestial, lá em cima, ter mais de um rei. Porque se estivéssemos lá, não seríamos o quê? Reis, seríamos príncipes, filhos do rei. Vocês concordam? Então como que ele faz para ter reis que os representam? Como funcionava na antiguidade? Eles enviavam para outras nações. Então, o príncipe que é filho de fulano é enviado para uma outra nação e lá ele começa agora a exercer o reinado dele. Então, quando a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes, e Apocalipse 19 vai dizer que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, o que Deus espera da gente? Que sejamos aqueles que recebem ou que liberam decretos no lugar onde nós estamos? Você precisa se levantar nessa realidade, você precisa se prontificar, porque grave algo no seu coração, tem muita coisa que ainda não aconteceu, não é porque você não ora, você até ora, sua oração é até bonitinha, mas está faltando você se posicionar como rei, como rainha, onde Deus te estabeleceu e começar a liberar decretos, enfermidade. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus, sai agora, aqui não há lugar para você, dificuldades financeiras, portas fechadas, eu declaro, se abram, batem em retirada, agora pelo poder do nome de Jesus, espírito de intriga e de confusão, eu te dou uma ordem, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Deus está esperando um posicionamento seu. A boa obra vai ser feita. Mas sai da posição de receptor, porque você já recebeu tudo. Você já é abençoado em Cristo Jesus. E comece a tomar posse, comece a exercer o legado, comece a liberar decretos onde você está. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? Você pode dizer, eu estou entendendo. Romanos 3, verso 21 vai dizer, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé. Perceba que o texto está repetido às vezes dizendo, por fé, pela fé, por fé, pela fé.
pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé, novamente, em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? Onde está o motivo da vanglória? Não existe. Eu vou tentar ser prático aqui, para que vocês entendam o que o texto está dizendo. Preciso que... Vem cá, Eduardo, me ajuda aqui, por favor. Vem cá, Eduardo, vem cá, Guilherme, também. Vou montar uma encenação aqui para ficar bem mais prático. Eduardo representa quem éramos. Guilherme, que está mais cheio da unção, fica aqui. Né? Representa hoje quem nós somos. Vocês estão comigo? Nossa, misericórdia. Viu que incredulidade? Vocês estão comigo? Então ele representava quem éramos. E o Guilherme representa hoje quem nós somos. Aí o texto está dizendo, o que Deus fez? Deus pegou todo o pecado que habitava no Eduardo, que representa quem éramos. Porque entenda algo, se Deus é justiça, Ele precisa exercer justiça. Então ele precisa imputar o seu decreto. Ele precisa exercer a sua liderança, a sua justiça. Então o que ele fez? Ele, por amor à humanidade, ele pegou todos os pecados, todos os erros, todas as transgressões. Tenta imaginar a pior coisa, hein? Tudo isso. Ele agora pega, ele tira do Eduardo e coloca em Cristo. Colocou em Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer, ele foi moído, Isaías 53, ele foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. O que é isso? É graça. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não há motivo de vanglória nisso. E aí o que ele faz agora? Ele pega aquele que estava nesse estado e oferece o seu perdão por intermédio do sacrifício de Jesus. Aí Deus não vai usar a vida do pastor, a vida de um irmão, a vida de um evangelista, vai perguntar, Guilherme, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você crê que Ele morreu pelos seus pecados? Você crê que Ele levou sobre si todas as suas iniquidades? Então, a partir desse momento, Ele pega tudo isso aqui, que foi feito, que foi realizado, que o preço foi pago, e agora te transforma em uma nova criatura. E sabe como que a Bíblia te chama a partir de agora? Você é justiça de Deus realizada em Cristo Jesus. Sabe como que Deus te vê? Como justo. Pare com esse negócio que você aprendeu em algum lugar de falar assim, não, eu sou um pecador, todos nós somos pecadores. Não, você não é mais pecador. João vai dizer, aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Porque nós precisamos entender a revelação. Eu fui justificado. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então ele é justificado, ele é remido, ele é lavado, ele é santo. Eu sei que isso é difícil, por quê? Porque naturalmente a gente acha que precisamos fazer alguma coisa para receber algo tão grandioso. Mas perceba, veja o que Jesus fez. Ao remir, ao regenerar o Guilherme, Jesus está simplesmente reconciliando ele com o Pai. Porque toda palavra que você vai ver, obrigado, que bom aplaudir o Senhor pela vida dos nossos atores. Toda vez que você vê a palavra, que ela começa com o prefixo de regeneração, remissão, isso está remetindo à ideia de que nós estamos tomando um caminho de volta, para voltar à essência de quem nós éramos. Por exemplo, quando você erra o caminho, o que você tem que pegar? Você tem que pegar um retorno. Retorno para quê? Para voltar de onde você veio. Então, ao sermos regenerados, nós estamos sendo levados novamente à comunhão com o Pai. Então, é por isso que agora nós somos vistos por Deus como justiça. Nós fomos justificados. Cristo levou sobre si, então não existe mais nenhuma vanglória nisso. É simplesmente graça e favor. Então, o que eu entendo? Eu entendo que o que eu preciso pedir a Deus é a revelação necessária daquilo que me alcançou, para que eu consiga transbordar na vida daqueles que não alcançaram ainda.
Eu preciso me colocar nesta posição para que eu possa desfrutar e usufruir de tudo aquilo que Jesus já fez por mim e por você. Em certa ocasião, um jovem rico chegou para Jesus e falou: bom mestre. Aí Jesus já dá uma lapada nele. O que é bom? Bom é só Deus. Aí ele vira: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai falar: cumpre os mandamentos. Não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho e barará, barará. Mas por que Jesus usa os mandamentos? Porque Jesus ainda estava debaixo da lei. Ele ainda não havia cumprido o propósito. Aí o jovem rico fala assim: bom, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus fala: bom, você quer ser perfeito? Vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres e segue-me. Aí ele ficou muito triste porque ele possuía muitas riquezas. E o que ele fez? Deixou Jesus e não o seguiu. Vocês estão aqui comigo? Aí Pedro vira para ele e fala: Senhor, o que aconteceu? Aí Jesus fala: bom, é mais fácil um rico entrar no fundo da agulha do que... É mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro vira e fala assim: bom, se essas, né, são as exigências, difícil é então ser salvo. Aí ele vai responder para Pedro: para o homem é impossível, mas para Deus não há impossível. Aí Pedro vira novamente e fala: Senhor, mas nós deixamos tudo por amor ao Senhor. Nós deixamos tudo por sua causa. Aí Jesus vai responder. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração. Olha o que Jesus está dizendo, hein? Mateus 19, verso 28. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração, que nós acabamos de ensinar aqui em cima. A regeneração, a justiça de Deus, de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja que eu acabei de ler em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós não nos assentaremos, nós estamos assentados. E Jesus falou por ocasião da regeneração, ou seja, da sua morte e ressurreição, pelo preço que seria pago. Ele está dizendo: vocês se assentarão em 12 tronos para julgar a tribo de Israel. O que aconteceu após a morte de Jesus? Quem começou a condenar a nação? Não imputando erro, mas ensinando quem Jesus era? Os apóstolos. Por que eles começaram a ser perseguidos? Injuriados, alguns mortos? Porque eles começaram a enxergar o erro deles por causa das boas obras que eles estavam praticando. Simplesmente pelo fato de crer. Mas aí Jesus vai continuar dizendo: e todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais. Ele está dizendo nessa vida, e herdarão a vida eterna. Aí Jesus finaliza dizendo uma coisa que parece ser meio sem pé e cabeça, que ele vai dizer: contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Eu finalizo aqui, para a gente fechar. Por que Jesus fala isso? Porque ele está falando para os seus discípulos, que foram educados debaixo do regimento da lei. Então, para eles, qual era a consciência? Eu preciso fazer algo para me receber algo de Deus. Eu preciso praticar obras para que eu possa receber algum favor. Aí Jesus dá uma resposta: por ocasião da regeneração, vocês não vão receber porque fizeram algo. Vocês vão fazer porque vocês estão crendo. Então, quando houver a regeneração, quando o preço for pago e tudo for conquistado, eu vou retribuir todo o favor a vocês. Porque a gente pode ficar devendo para Deus, mas Deus não fica devendo favor para ninguém, tá? Guarde isso no seu coração. E aí Jesus vai pegar para ele e vai falar assim: ó, mas os últimos, muitos primeiros serão últimos e últimos serão os primeiros. A quem primeiro foi pregado o evangelho? Aos judeus. Mas por causa da casta religiosa e do legalismo, eu preciso fazer para ter, por não entender o que Jesus estava fazendo em favor deles, Jesus está dizendo: muitos primeiros serão últimos, mas os últimos, que somos nós, os gentios, seríamos os primeiros. Você já percebeu que às vezes alguém levanta a mão, se converte, e a pessoa chega na igreja, e do dia para a noite Deus começa a mudar a vida dela numa velocidade tão rápida? Sabe por quê? Porque ela ainda não foi contaminada com a religião. Ele está aqui: nossa, eu senti a presença, Deus falou comigo, eu preciso desse Jesus. Ele levanta a mão e ele vai embora, as coisas começam a mudar, começam a acontecer, né? Deus começa a tirar umas pessoas, começa a trazer outras, a vida começa, porque ele ainda não foi contaminado pela religião.
pela mentalidade de, não, eu preciso fazer, se eu não fizer, eu não sou. Então, por isso Jesus está dizendo, os últimos, muitos dos últimos serão o quê? Os primeiros. Porque o que nós precisamos entender, de uma vez por todas, e que isso seja uma revelação, e que o Espírito Santo te revele isso ainda mais, você é a justiça de Deus. A única coisa que eu e você podemos fazer é crer nessa verdade. A única coisa que podemos nos empenhar a cada dia, através da intimidade, do relacionamento, da comunhão, é crer que Cristo já fez tudo por nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então, grave isso no seu coração, meu irmão e minha irmã. Você é a justiça de Deus, você já é abençoado, você já é abençoada. Carlos, mas por que eu não estou vivendo? É porque você acha que precisa fazer alguma coisa para receber aquilo que já é seu. Você precisa crer. Nós vivemos por fé, não é por obras. O sujeito que vem, começa a viver coisas tão extraordinárias em tão pouco tempo de convertido, é porque ele não aprendeu sobre a cartilha religiosa. Ele não aprendeu sobre os nossos dogmas ainda. Ele está no primeiro amor, ele está só crendo. A única coisa que ele faz é acreditar. Você fala para ele que jacaré voa, ele acredita. E ele vai lá e o milagre acontece. Ele só crê. Por isso Jesus disse, se vocês não se converterem como essas criancinhas, vocês não entrarão no reino dos céus. Por quê? Se eu contar uma coisa cabulosa, louca, para o meu filho menorzinho, o Gael, você acha que ele vai duvidar? Gael, o papai acabou de ver um carro voando, você não sabe que coisa extraordinária. O carro voava, ele tinha asas. Sabe o que ele vai me pedir? Papai, eu quero ver, me mostra, cadê? Poxa, você não tirou uma foto, não filmou? Aí Deus está falando, você é a minha justiça que eu realizei em Cristo Jesus. Você já é abençoado. Eu já conquistei todas as coisas por você. Só que isso bate no seu coração e volta. Porque existe um fator dominante, né, que a gente chama do fator lógico, que existem tantas e tantas mentiras e castas religiosas, e seja lá o que for. É interessante que, esse dia eu estava brincando com a Karen, eu falei, até quem não vai na igreja se tornou religioso também. Ver você de bermuda, ver você num ambiente que tem pessoas que são mundanas, e você está ali realmente para ser a transformação, porque a Bíblia diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, e a gente só quer andar com sal e com luz, aí fica todo mundo cego e a coisa fica salgada. Aí a pessoa fala, mas você não é crente? Exatamente, é por isso que eu estou no meio dessas pessoas. Não estou para escandalizar, estou para salvar, estou para fazer diferença. Estou para mostrar que Deus é na minha vida. E às vezes quem faz esse tipo de comentário, nem na igreja vai, nem crente é, porque não entendeu a justiça de Deus. Você pode declarar com toda a fé do seu coração, eu sou a justiça de Deus, realizada em Cristo Jesus. Não, desse jeito você não é nada, você é só Jesus na sua vida. Declare com fé em nome de Jesus, eu sou a justiça de Deus, realizada em Cristo Jesus. Não existe mais nenhuma condenação contra a minha vida. Você pode profetizar, eu sou abençoado, eu sou enriquecido, eu sou favorecido, eu sou saudável, eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Cristo já levou sobre si todas as minhas enfermidades. O castigo, pode declarar isso, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas eu fui curado, eu fui definitivamente sarado. Não existe mais nenhuma condenação contra a minha vida. Todas as coisas cooperam juntamente para o meu bem, porque eu creio e eu amo a Deus, e tudo está convergindo para o seu propósito na minha vida. Aí eu aplaudiria o Senhor com uma profecia dessa. Meu amado, você precisa desfrutar de tudo que Jesus fez por você, sabe por quê? Primeiro ponto, não é porque você merece, é porque Ele te tornou merecedor. E o fato de te tornar merecedor, quem mais merece viver o melhor nessa terra é Ele, porque Ele já fez por você. Coisa triste é filho ingrato. Coisa triste é filho que não acredita no pai e na mãe. Coisa triste é você que quer o melhor para o seu filho e o seu filho é um rebelde. Aí o texto volta dizendo, desobediência. A gente acha às vezes que a obediência é, não, eu preciso fazer alguma coisa. Não, você precisa fazer sim. Crer. Você precisa crer mais. Você pode colocar de pé em nome de Jesus? Eu queria te convidar para a gente levantar um clamor nesse momento. A você sair do seu lugar, se for possível.
Eu quero orar para que Deus possa revelar com mais profundidade essa verdade no nosso coração. Porque quando nós cremos que somos justiça de Deus na terra, quando nós cremos que Ele é o nosso Pai, não muda só a nossa vida, muda a vida das pessoas que estão na nossa volta. Posso falar uma coisa e vai ficar triste comigo? Não? Posso? Vocês vão deixar eu falar não? Vou falar assim mesmo. Eu posso falar uma coisa e vocês vão ficar tristes comigo? Posso? Você vai deixar de ser um marido chato, seu mala sem alça, reclama de tudo, nada tá bom para você. E você também vai deixar de ser uma mulher rinchosa, chata. O provérbio vai citar como é uma goteira num telhado. Coisa chata, né? É o cara que casa com uma mulher assim. Sabe por quê? Você vai entender que o que você é e o que você vive não é fruto do seu esforço, é fruto do amor dele pela sua vida. Ele te fez justiça. Isaías vai dizer que as nossas justiças humanas, para Deus, ela é igual, sabe o quê? Trapos de imundícia. Eu fico arrepiado quando ele fala assim, não, mas fulano vai para o céu, porque a pessoa é tão boa, tão justa. E é Deus, só Deus que nos conhece, só Deus sabe o que fazemos pela motivação da qual fazemos, só Deus sabe. Mas Jesus conhece teu coração, no íntimo, no particular, e Ele pode, de verdade, manifestar este amor e você sentir algo que você não sentiu antes. Então, enquanto o louvor canta, eu quero te convidar a vir aqui na frente, eu quero orar pela sua vida, porque isso vai virar uma chave, você vai ser uma pessoa de fé, você vai ser uma pessoa mais ousada, você vai começar a galgar em atmosferas e ambientes, você vai sentar em mesas e você vai entender que nada disso vai subir ao seu coração, porque você vai ter clareza, é Deus que está fazendo, é a justiça de Deus na minha vida, Ele me fez merecedor. Não é porque eu merecia, mas Ele me tornou merecedor. E o fato de fazer tudo que Ele fez por amor a mim, Ele merece que eu viva isso.